por gentileza, abram ela comigo agora, sem perca de tempo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Aleluia. Hoje eu posso falar tudo que eu quero aqui, irmão. Estou com guarda-costa à altura aqui. Deus abençoe o senhor, pastor Ayrton que está aqui, bispo Geraldo. É sua senhora, ela é sua esposa. Que casal elegante, né, irmãos? Eu sempre falo do terno dele, hoje vou falar da roupa dela. Nem a rainha de Sabá teve uma roupa tão bonita como essa. Glória a Deus. Atos capítulo 20, versículo de número 7 a seguir. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram. Atos capítulo 20, versículo 7, está escrito assim: E no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-nos e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, mas um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão do irmão mais perfumado do seu lado. Isso, feche esse corredor aqui. Aleluia. Se o irmão estiver usando algum perfume ralé, perdoa ele. Daqui uns dias o Senhor vai dar para ele propósitos e ele vai ficar um pouquinho melhor. Agora aperte a mão do irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque o Senhor é Deus. Te glorifico porque o Senhor é Rei. Estamos esta noite reunidos uma vez mais aqui na Missão Mundial Graça e Paz. Eu não vim aqui passear, eu não vim aqui rever os amigos, eu não vim aqui tirar uns dias de férias. Eu vim aqui ser profeta nesta noite. E como profeta eu quero que o Senhor me dê autoridade na palavra, porque tudo que estiver no meu coração eu vou falar, ó Pai. E para que nada venha me inibir nesta noite, eu te faço os dois pedidos que eu sempre faço. Primeiro pedido: ao redor desta igreja, onde houver uma entidade maligna que saíra do inferno para vir nos atormentar, eu dou a estes demônios 5 segundos para desaparecerem de Santo Amaro, porque se não saírem nos próximos 5 segundos, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que descerá nesse lugar. Senhor Deus, eu ainda te faço o meu segundo pedido, e é esse: se eu ainda tenho crédito no céu contigo, abre a porta do seu palácio sobre este lugar e envia agora, Senhor, correndo uma comitiva de anjos de fogo. Eu quero 8 serafins dentro desta igreja agora. Quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 na entrada da igreja e 4 anjos de fogo na nave da igreja. Que eles comecem a sobrevoar esse ambiente e a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora.
Senhor Deus, o Senhor não precisa da ajuda de homens para fazer milagres. O Senhor não precisa da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. O Senhor é onipotente. Mostra um pouquinho do seu poder neste momento. Sacode o coração dos pentecostais já! Meu Deus, aleluia, amém, amados, amém. Os que podem, tomem o seu assento. Os que não podem, permaneçam de pé e façam companhia para mim. Mas não deixe o seu coração adormecer. Não deixe os seus olhos ficarem com a visão vesga. Não deixe os seus ouvidos ficarem surdos. E não permita que o espírito de mudez tome posse dos seus lábios. Nesta noite, aquele que mais adorar, mais vai receber. Aquele que tiver coragem de saltar sobre os montes e de voar em altas nuvens, verão a face adorada do nosso Mestre. Eu profetizo que esta é uma reunião de vitoriosos, e só quem é vitorioso pode cantar o hino da vitória e glorificar ao Rei. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero a sua atenção agora. Nesta noite o Senhor me deu um tema e um texto que vai com certeza abalar o seu coração, vai trazer responsabilidade na sua fé e vai te fazer sair daqui não andando, mas voando para sua casa. Nenhum demônio que tiver um pouquinho de consciência vai querer ficar na sua frente depois deste culto, porque se ficarem, vai ser suicídio dos demônios. O demônio que tentar cruzar o seu caminho hoje será queimado no nome de Jesus Cristo. Só quem acredita nisso dá glória a Deus. Algumas pessoas têm me perguntado assim: pastor Marco, por que o senhor fala tanto de anjo? Por que o senhor fala tanto de demônio? É porque eu conheço o reino espiritual e eu sei como é que funciona. Quando eu falo da proteção angelical, o Senhor se manifesta de acordo com a minha fé, e Ele envia os anjos para me proteger. E quando eu digo que Satanás é uma bagaceira, que ele não tem poder contra mim, eu estou mostrando a ele o lugar dele. Porque crente que cala, quem cala consente. E eu não me calo diante do meu inimigo, porque ele pode ter poder, mas aquele que está sobre a minha vida tem todo o poder. Olhe para o irmão do seu lado e diga: não tenha medo do diabo. Diga: não precisa subestimá-lo, mas pode desafiá-lo para um duelo, que você sairá vitorioso. Só quem concorda com isso, jogue a mão para cima e dá glória. Aleluia. Muito obrigado. Um pouquinho mais baixinho o teclado. Queridos e amados irmãos, ao abrir a minha Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada, lindo porque é neste livro que está alojado as histórias acerca da nossa fé e acerca da nossa igreja. É claro que no Novo Testamento nós temos livros perfeitos, lindos e santos, como os Evangelhos. Mas quando eu traço um paralelo entre os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, eu seria corajoso de chamar o livro de Atos de o quinto Evangelho. Porque tudo que é profetizado nos Evangelhos se cumpre em Atos. Por exemplo, nós temos nos Evangelhos, segundo escreveram tantos homens de Deus como João, Lucas, Mateus e Marcos, nós temos nos Evangelhos narrados por ele o nascimento do nosso Salvador. Mas é em Atos dos Apóstolos que nós temos a ascensão do nosso Salvador. Nos Evangelhos nós temos a história de uma possível igreja que seria alicerçada por Cristo. Em Atos dos Apóstolos nós temos sinceramente o início e a plataforma de alavanque desta igreja que o Senhor havia alicerçado. Quando eu olho para o Evangelho, eu tenho a promessa do batismo com o Espírito Santo na boca de João Batista. Mas é em Atos que eu tenho o cumprimento desta profecia, e os irmãos de fato oram em línguas estranhas. Os Evangelhos nos narram a história de um Cristo humano. Em Atos nós temos a história do Cristo divino que se manifesta. Nos Evangelhos nós temos Jesus passando um mel na boca dos discípulos acerca do Espírito Santo. Um dia Jesus estava com tanta vontade de dar para eles o Espírito
Espírito, que ele fez assim neles, olha, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Eu penso que eles ficaram meio tontos só por um minuto, mas passou. Mas é em Atos que Jesus dá para eles um gole do vinho do Espírito, que fica todo mundo bêbado e cambaleando pelas ruas. É por isso que eu glorifico ao meu Jesus. Eu quero lhe convidar a passear comigo em uma das histórias belas que está escrita neste livro de Atos, capítulo 20. O apóstolo Paulo estava pregando um dos seus últimos sermões, antes de ser preso por Roma, antes de ser chamado pelo imperador de Roma como traidor, porque ele era um homem com cidadania romana. Quando eu olho em Atos 20, eu percebo o coração do apóstolo, que conhecia o seu futuro, que sabia que a sua vida mais cedo ou mais tarde se extinguiria, que sabia que havia ido muito longe com Deus, e ele sabia que quem vai muito longe com Deus não tem coragem de voltar mais atrás. Ele arca até as últimas consequências. Ele estava indo para um caminho sem volta. E então, depois de ter pregado tanto, depois de ter afrontado tantos homens e o reino das trevas, estando chegando os seus últimos dias, ele resolve fazer uma visita pelas igrejas. E então todas as igrejas que ele havia plantado, ele agora começa um percurso que o Senhor não permitiu que ele concluísse, porque houve igrejas que ele pensou em visitar e o Senhor não deixou. Mas a esta igreja que está narrada no livro de Atos, nós temos a bênção de Deus. Paulo vai até a cidade de Troas. Diga comigo, Troas. E é na cidade de Troas que ele prega este seu último sermão entre os irmãos ali. Eu fico imaginando qual era a palavra que Paulo estava pregando. Eu penso que ele havia feito uma síntese de tudo que ele havia ministrado em toda a sua carreira com Cristo, e agora começa a dar aos discípulos, aos irmãos em Cristo, aos gentios que estavam naquela cidade, as últimas palavras. Eu penso que ele, como um pai que está despedindo um filho para uma guerra, que está mandando uma filha para outro país, possivelmente nunca mais vai vê-lo, ele dando todas as coordenadas, dizendo: filho, você vai entrar por aqui, vai sair por ali, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Eu imagino ele dizendo isso aos irmãos, ensinando a eles o beabá da fé, e não só o beabá, mas levando eles até a faculdade dos conhecimentos de Deus. E de repente, a minha Bíblia diz que o sermão dele se estendeu até muito tarde. O culto deve ter começado como começava o culto nas sinagogas, por volta das 6 horas da tarde. Logo que ele está no culto, os irmãos já passam a palavra a ele, e ele começa a pregar. Eita, pregador de coragem! Ele pregou até meia-noite, 6 horas de mensagem, 6 horas pregando os oráculos divinos, 6 horas convidando os irmãos a entenderem que aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que os ouvidos não ouviram, era aquilo que Deus havia preparado para o seu povo. Tendo ele pregado até a meia-noite, acontece um episódio diferente, interessante, e que, se Deus permitiu que ficasse escrito na analogia da história da igreja, é porque essa história voltaria a acontecer. No meio do sermão, um crente despenca de cima de uma janela e morre. Olhe para o irmão do seu lado e diga: cuidado, porque se o sermão for até muito tarde, você pode acabar caindo da janela e morrendo. Mão direita para cima, bote a mão no ombro do irmão, tira ele do lugar e chacoalha ele até ele acordar. Eu não estou ouvindo. Pois bem, eu quero colocar aqui nesta noite um tema nesta minha mensagem: adoradores nas janelas são verdadeiros? É uma pergunta, é uma interrogação. Eu quero que você olhe de canto de olho para o irmão que está à sua esquerda, de canto de olho para o que está à sua direita, sondou ele, sente o cheiro dele, vê se ele está cheirando carne ou fumaça, porque daqui a pouco nós vamos ver que tipo de adorador ele é. Aleluia. Como estamos iniciando uma campanha de poder e Pentecoste aqui na missão, eu quero, antes de mais nada, exemplificar aquele tipo de crente que Deus está procurando nessa noite para dar a ele um milagre, para dar a ele um poder, e o tipo de crente que será rejeitado por Deus nesta empreitada de avivamento. Muitos vão para a janela, mas a maioria dos que vão para a janela acabam batendo com a cara no muro. Quando eu começo a imaginar por que é que Eutico teve que escolher a janela para adorar, eu começo a encontrar alguns parâmetros dentro da nossa igreja. Por que é que você acha que Eutico escolheu a janela para ficar? Ora,
Paulo era um grande pregador, era um grande profeta da época. Todo mundo queria chegar mais cedo para ficar perto dele, pastor João. Mas eu devia ser um crente igual aqueles que tem na minha cidade. Aqui em São Paulo não tem. Crente ruim que passa 65 horas na frente do espelho se arrumando. Passa gel no cabelo para endurecer, passa aquela massa plástica no rosto para tirar os defeitos, fica passando aqueles negócios nos dentes para embranquecer. Aí vai para o guarda-roupa, abre e fica catando 1, 2, 10, 550 roupas. Aí depois vai brigar com o sapato, e depois de brigar com a mãe, depois de brigar com o pai, depois de brigar com o cachorrinho, depois de achar que não tem nada para vestir, aí vem para a igreja parecendo uma árvore de Natal. Aí quando chega atrasado, não tem lugar para sentar, acaba tendo, mas é isso mesmo, mas a intenção dele era esse, ele queria chegar para ser o centro das atenções, porque ele pensa que igreja é uma passarela de modas, esquece que o único que deve ser ovacionado aqui dentro é o Senhor dos Exércitos. Mas como eu disse, aqui em São Paulo não tem, só tem esse tipo de gente na minha casa. Ô raça ruim de crente, irmão, que ao invés de passar algumas horas cuidando da sua alma, embelezando o seu coração, preparando a sua mente para receber a palavra, fica cuidando só da carcaça. Esquece que a carcaça terá um fim, esquece que a alma não terá um fim. Esquece que quando chega aqui a carcaça pode estar com saúde de pé, mas a alma está doente. Aí o que acontece? Vem para uma reunião como essa, fica no nosso meio, não sente nenhum arrepio na espinha, nem um lufar do vento do Espírito, fica sentado aqui nesse nosso meio, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, fica com esse olhinho seco igual olho de coruja, fica perdido no meio do campo e dizendo assim: não, Deus não operou ontem lá. Aquele irmão que pulava lá na esquina, o outro que pulava lá atrás, aquilo era meninice nada. É que você chegou atrasado e ficou em cima da janela. Quem fica na janela não percebe o que está acontecendo na realidade. Geralmente os crentes que ficam em cima da janela, eles têm 3 atitudes. Essa aqui eu tenho que ler porque eu escrevi dentro do carro do irmão Joel enquanto vinha para cá. Esse é o melhor tipo de mensagem, aquele que vem um fax do céu. Eu encontrei 3 pessoas na Bíblia Sagrada que ficaram em cima da janela. Irmão, tudo crente que aqui não tem, só na minha cidade, é crente tão ruim, irmão, que não presta nem para ficar endemoniado. O diabo não consegue entrar dentro dele, é ele que entra dentro do diabo e endemonia ele. Ruim, nesta noite você vai sair daqui queimado pelo poder da glória do Senhor. Eu encontrei uma pessoa que ficou na janela. Havia um certo rei na Bíblia que era muito querido de Jeová. O Senhor chamava ele de um homem segundo o meu coração. A Bíblia diz que ele havia chegado da guerra, e esta guerra tinha uma atitude nobre. O motivo da guerra era uma caixinha de madeira pintada de ouro, com 2 querubins em cima dela, com as asas expostas. Amados, a arca passou anos na casa dos inimigos, e este rei valente foi lá buscar a arca. E quando eles estão chegando na terra dele, ele deve ter pegado o celular dele e ligado lá para Israel, dizendo: gente, prepara a festa porque a arca está chegando. O celular, na realidade, naquela época tinha outro nome, era molecular, porque ele pegava o soldado mais novo, que era um moleque, e mandava ele correndo para frente para avisar. Não tinha celular. Lá vai o molecular para dentro de Israel, e quando chega diz: gente, o rei conseguiu a arca, vamos preparar a festa. Imagine você se preparar para receber um utensílio que era tão sagrado, um objeto que era tão sacro, que a presença do objeto fazia os seres humanos se curvar em terra, porque onde aquele objeto estava, a presença de Deus estava junto. Aleluia. Eu quero que você veja, palácio, todo mundo no palácio se aprontando, se arrumando na cidade, e no meio do caminho Davi deve ter chamado os heróis de guerra, dizendo: gente, vamos parar naquele rio ali, vamos tomar um banho, porque nós vamos chegar dentro da cidade, a festa será maravilhosa e linda. Eu quero que você imagine agora o capitão do exército de Davi, colocando os soldados fortemente armados, bandeiras expostas, roupas limpas, espadas brilhantes, e o rei deve ter tirado de dentro da sua sacolinha a coroa, colocou a coroa na cabeça, colocou aquela roupa de rei. Você já assistiu algum filme da Távola Redonda do rei Arthur? Você se lembra como era a roupa majestosa de um rei? Pompuda, forte, bonita, de pelo, de lã, e assim por diante. Imagine você um rei, deixando por cima da sua
coroa de ouro, os seus cabelos cacheados, ruivos, porque assim era Davi. Quando ele vem chegando na cidade, os portões se abrem, os homens lá dentro tocam as trombetas, os sacerdotes vestidos de roupa branca, os levitas preparando um cântico para cantar, e lá vem os soldados com os cavalos mais lindos entrando dentro da cidade, e de repente o rei à frente, todo pomposo, cheio de ética, cheio de formalidade, como um rei deve fazer, como um déspota deve estar, de peito empinado, barriga murcha, semblante fechado, porque rei não pode rir, rei tem que mostrar severidade, austeridade. Mas quando ele vai entrando dentro da terra, quando os portões se abrem, e o rei olha de longe os sacerdotes de branco, vê os levitas cantando, vê as crianças que estão vendo e se maravilhando pela primeira vez pela arca que está voltando, a minha Bíblia diz que Davi, um verdadeiro adorador, saltou de cima do cavalo, pegou a coroa, jogou de um lado, arrancou a roupa de rei. A Bíblia diz que ele ficou quase pelado. E sabe o que o rei fez? O rei escandalizou a nação. Ele foi na frente da arca e começou a dançar. Eu queria saber que dança que Davi fez. Não podia ser a dança do ventre, mas devia ser uma dança parecida com aquelas danças que os judeus fazem, saltando, batendo a mão na boca, glorificando ao rei de Israel. E ele faz isso em círculos. Agora escute, o capitão do exército do Davi está lá com aquela cara fechada, olhando para os soldados, mas ele está vendo o rei pulando. E eu imagino o capitão dizendo: gente, se o rei pulou, vamos seguir o rei. Eu quero que você imagine aqueles soldados fortes, parecido aquele irmão que está ali, ó, bem musculoso assim, saltando de cima do cavalo, jogando espada para um lado e começando a dançar. Imagine você os guerreiros de Davi dançando ciranda, cirandinha em volta da arca. Oh maravilha, os crentes de Israel começam a dançar. Era festa. Onde a arca está, tem festa. Quem está em festa tem que adorar. Quem está em festa tem que louvar e celebrar. Tudo muito lindo. Eu imagino que até Deus lá em cima no céu agarrou nas asas uns anjos. Vamos dançar, gente, aqui também. É festa, é glória para o meu nome, é força para o meu nome. De repente, irmão, no meio de tanta gente crente, achamos um adorador de janelas. Achamos alguém que não teve coragem de se misturar com a ralé. Tem crente que é assim, ele acha que é tão poderoso, ele acha que tem um nome tão forte, que não pode se misturar com esses pequeninos aqui. Eu tenho pena desses crentes, porque eles têm um rei dentro da barriga, e esquecem que de onde vieram, e esquecem para onde vão. Aqui nesta terra, o nome que o Senhor nos dá é apenas para glorificar a Ele. Diante de Deus, esta noite, até o príncipe tem que dançar, até o sacerdote tem que glorificar. Diante de Deus não há grande, não há pequeno. Deixa eu lhe dizer, sabe por que essa igreja está cheia hoje? Porque ouviram no rádio que o pastor Marco ia vir aqui, e tem um monte que gostaria de falar o que eu falo e não pode. Então vem aqui escutar, pega a fita e leva para casa. Sabe por quê? Porque lá na sua igreja tem um monte de gente igualzinha a mulher de Davi, só fica em cima da janela, vê os pequeninos pular e não sai de cima da janela. Escute, segura aí que vem mais lapada. Escute, só porque estão na igreja há 580 mil anos, só porque tem uma carteirinha de formatura de pastor, só porque usam óculos daqueles fundo de garrafa na frente do olho, só porque tem uma pança parecendo um cemitério de frango, só porque tem um cargo em um grande nome de uma grande denominação, acha que não pode mais descer da janela. Olha o que acontece com quem fica em cima da janela. O problema é que quem está em cima vê o defeito daqueles que estão embaixo e acha no lugar de julgar. A minha Bíblia diz que Mical começou a julgar a Davi. A Bíblia diz que ela rejeitou Davi no coração. Em uma outra tradução diz que ela sentiu nojo. O que tem de pastores, o que tem de crentes que sentem nojo da nossa adoração, quando a gente pula, quando a gente grita, eles acham que a gente é infantil, é menino, é moleque. Não dê atenção a eles, estão na janela, a mão de Deus virá sobre eles. Vem para o meio do povo. Escute, lá em cima da janela está Deus. Acima da janela está Deus. E Deus está vendo a festa. Mas, amados, escute, se a adoração sobe até o coração de Deus, o desprezo que os homens sentem por nós também sobe. Entendeu isso? Se a sua adoração e o seu louvor
de Deus aqueles que te desprezam. Quando desprezam no coração, se a nossa adoração sobe ao céu em forma de um perfume, o desprezo cheira mal diante de Deus. A minha Bíblia diz que Deus viu Mical, e a Bíblia diz que Deus fechou a madre dela, deixou ela estéril. Assim diz o Senhor: aqueles que das janelas te desprezam, vou eu fazer com que fiquem estéreis. Eu conclamo os pentecostais a tirarem o pé do chão e glorificarem a Deus. Quem fica na janela despreza a presença de Deus. Pior não é isso. Pior é que eu encontrei uma outra raça de crente na Bíblia que de cima da janela queria destruir os homens de Deus. O nome dela dá até arrepio falar, era Jezabel. Satanás em forma de ser humano, filha do cão Capombagira. Fica em cima da janela arquitetando um plano para destruir os homens de Deus. Manda recado de morte. Acha que pode, mas não pode, porque sobre um profeta está a proteção divina. Para enfrentar uma Jezabel da vida, tem que ser homem que tenha moral com Deus. Tem que ser gente que tenha condições de profetizar e as coisas acontecerem, porque a profecia do diabo às vezes acontece também. Por isso a unção na vida daquele que foi caluniado tem que ser maior do que a do outro, porque o Deus que é Deus responde por fogo. A infeliz, além de cima da janela mandar recadinhos para o profeta Elias, um dia achou por bem pintar os olhos. Nesse dia ela queria conquistar o outro que estava tomando conta. A infeliz ainda por cima era adúltera, o cão aqui. Só porque via que o marido estava perdendo a força, ela queria conquistar o rei que estava vindo. Mas o rei que estava chegando agora era cheio do Espírito Santo. E quando ele olha para os olhos daquela mulher, ao invés de ele ser atraído por ela, ele também sente repugnação por ela, porque sabia os caminhos que ela havia andado. Não se iluda com promessas de pessoas que estão em cima de janela. O que tem de gente, amados, que deixa de pregar a verdade porque tem medo de deixar de ser consagrado, por exemplo. O que tem gente que tem medo de falar coisas que Deus quer que fale porque tem medo de perder o salário. O que tem gente que tem medo de corrigir alguém porque sabe que o outro tem poder e sabe que pode atrapalhar os seus projetos. Ei, larga a mão de ser frouxo. Crente verdadeiro, adorador de verdade, tem coragem. Seja corajoso. Ela era tão poderosa, essa infeliz. Geralmente é assim, quem está em cima da janela é poderoso, porque lá de cima tem toda a visão e pode arquitetar planos de destruição. Eu vou ensinar para vocês a oração que eu aprendi com um homem da Bíblia, e oro ela todas as noites antes de dormir. E eu digo: Deus, me tira do alcance dos homens. Aprenda a fazer esta oração e você será uma nova pessoa. Me tira do alcance dos homens, porque os homens são maus, os homens são invejosos, os homens são traiçoeiros. O que tem de gente aqui dentro que era para estar longe com Deus e não estão, porque sofreram nas mãos de alguns que estão em cima de janela, como Jezabel, que podia manipular situações. O que tem gente aqui escondido dentro de caverna. Assim diz o Senhor: hoje é tempo de você sair e profetizar a destruição dela. Quando Elias descobriu que tinha autoridade, ele profetizou para ele, disse assim: ó, sua infeliz, os cachorros vão comer a tua carne. Nesse dia que ela pinta os olhos, ela está em cima da janela, do lugar de onde ela julgava todo mundo, de onde ela queria destruir. E a minha Bíblia diz que alguns eunucos lá de cima jogaram ela abaixo. Na queda ela deve ter quebrado o pescoço. O rei, que agora havia conquistado a batalha, está dentro do palácio e diz: vai lá, pega aquela infeliz, porque ela é filha de rei, tem que ser sepultada numa cova digna. Quando chegam lá, a Bíblia diz que não tinha mais carne, só osso, e os cachorros lambendo o sangue dela. Cachorros aqui são exemplos de demônios. Pessoas que perseguem profetas cairão na mão de demônios. Já estão. Eu profetizo que nessa noite o Senhor tira a sua alma da prisão.
porque você está no lugar perfeito para adorar a Deus. Concorda comigo? Jogue a mão para cima e dá glória a Deus. Agora deixa eu te falar de Eutico. Eutico estava na janela, amando de Satanás. Pastor, não está escrito isso, não está, mas eu entendi assim. Imagine você, um pastor pregando, uma igreja que está em ascensão. De repente, no meio do culto dele, cai um da janela e morre. O escândalo era para parar o movimento, era para destruir aquela igreja. O que Satanás não conta é que quando o diabo, quando ele arquiteta um plano de derrota, o meu Senhor já tem um plano de vitória lá na frente. Como diziam lá na minha terra, quando o diabo vem com a farinha, o meu Deus já está com a polenta pronta. Eu quero que você acredite nessa noite que o infeliz, o cão que lhe persegue, todas as vezes que você vem aqui, ele começa a arrancar os últimos fios de cabelo da cabeça dele, se é que ele tem. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele fica fazendo apontamentos a semana inteira de como te destruir. Quando você chega aqui dentro, ele tem que pegar tudo que ele fez, jogar dentro da lata de lixo, começar tudo de novo. Eu aprendo algumas lições com este rapaz. Ele escolheu a janela para ficar. Quem está em cima da janela? Está onde? Dentro ou fora? Está com a sua visão dentro da reunião ou está com a sua visão no mundo? Isto aqui fala de pessoas que ficam em cima do muro, de pessoas que querem Cristo, mas não querem a cruz, de pessoas que vêm aqui para a missão, porque aqui a igreja é grande, ninguém vai sondar a sua vida, ninguém vai lhe cobrar nada. Querem a bênção desse Cristo, mas não querem compromisso com Ele. São pessoas que estão em cima do muro. O meu Senhor não quer ninguém em cima do muro nessa noite. Sai de cima do muro. Não, pastor Marco, olha, eu prefiro ser chamado de crente neopentecostal. Um dia desse eu estava tentando entender o que significa neopentecostal, pastor João Aguiar. Porque existe agora 3 classificações para os evangélicos: tradicionais, neopentecostais e pentecostais. Os tradicionais assumiram que são geladeira pura, são sorveterianos. Eles vão bem, eu não gosto de fogo, pelo menos tem coragem de dizer. Os pentecostais, os verdadeiros, porque o que tem de pentecostal falso, só o sangue de Jesus. O pentecostal verdadeiro é aquele que gosta de ver a tampa da chaleira voar. Agora esses neopentecostais, irmão, dão uma dor de cabeça para a gente. Eles não sabem o que querem. Um dia desse, olha, alguns anos atrás eu vi uma dessas igrejas neopentecostais que mais cresceu, não vou dizer o nome por ética, ir para a televisão dizendo: nós temos um culto ao Espírito Santo, estavam buscando poder, glória. Daqui a pouco, alguns anos mudaram de ideia. O líder vai para o rádio e diz assim: olha, falar em línguas é do diabo, cair então é do diabo. Eu não entendo mais nada. Pensam que tem todo o conhecimento e não tem, porque ficam em cima do muro. Eles querem a atenção da mídia, porque são neo. E querem a atenção dos crentes, porque sabem que só o Pentecoste prende a pessoa na presença de Deus. Mas não se assumem. Ficam aí, você vai ouvir a língua estranha deles, a meia dúzia de palavras, bli, 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 plá, 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 clá, clá, clé, clé. Eu não entendo. Me perdoe, eu não entendo. Me perdoe, a minha ranzinzice é que eu venho da roça. E lá na roça a gente aprendeu a buscar Jesus com a cara no pó. Eu estava num culto, eu já contei isso para vocês, não canso de contar. Eu estava num culto e todo mundo sabe que eu prego contra chiclete na reunião. Amém? E um dia eu falei: irmão, arranca esse chiclete da boca, engole ele, faz qualquer coisa, menos pregar no banco da igreja. Terminou o culto, vem um rapaz, sabe aquele rapaz bem moderno? Aqueles que vem com o cabelo na igreja parecendo que a vaca deu uma lambida, né? Aquela camisona para fora, assim, aquele shortão, aquele tênis chulezento que só o sangue. E ele veio para mascando os chicletes aí. Fala aí, pastor, meu Jesus me queimou hoje. Eu falei: é? Falei em línguas mesmo? E ele, detalhe, mascando chiclete. Eu falei: Jesus, o cão está usando ele só para me afrontar. E eu falei: então você vai ficar aqui perto de mim no culto amanhã, que eu quero ver esse batismo seu, que é coisa inédita. E ele veio, o bicho veio para me afrontar. E ele veio e ficou perto de mim, irmão. Na hora que o fogo pegou, irmão, ele lá mascando chiclete, falando em línguas. Aí eu deixei o microfone e fui lá ouvir a língua dele. Glu, 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 glu.
Eu botei a mão na cabeça dele e disse: espírito de peru, sai dele. Não, pastor, eu canto, eu gosto de cantar os hinos, principalmente aqueles hinos românticos. Quando soltam um hino daqueles de fogo, o cidadão não assim, não, isso aí dói os meus ouvidos. Ei, alô, dá para sair de cima da janela? Você é ou não é? Não gosta de barulho, não gosta de poder, não gosta de Pentecoste? Vai encontrar uma igreja society. Vai encontrar uma igreja que tem uma plaquinha lá assim, ó, silêncio, proibido fazer barulho. Agora, se você quer Deus, irmão, deixa Ele te tomar. Se você quer ser pentecostal, então assuma o Pentecoste completo. Levante o dedo de profeta para cima, aponta no nariz do seu irmão e diz: tu é pentecostal? Porque se for, assuma o Pentecoste completo. Para uma mão e comece a enumerar para ele. Diz para ele: primeiro, Pentecoste sem santidade não existe. Segundo, Pentecoste sem barulho não existe. Terceiro, Pentecoste sem sinais não existe. Quarto, Pentecoste sem afrontar o diabo não existe. Quinto, Pentecoste sem caçar confusão com homens não é Pentecoste. Se você é pentecostal, deixa Deus te tomar. Não adianta ficar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Você não vai intimidar. Eu quero nessa noite que você saia da janela, porque se não sair, vai morrer. Diga ao seu irmão aí: escolhe o melhor lugar, irmão, para ficar. Levante as duas mãos para cima, feche os olhos. Senhor Deus, eu quero um sinal aqui. Onde houver um pentecostal de verdade, Pai, coloca uma brasa de fogo no coração dele e coloca fé na alma dele, e que as mãos deles comecem a ficar incandescentes, e onde eles tocarem, opera milagres já. Coloque a mão sobre o seu irmão e diga para ele: receba poder. Anderesso macanto cobarabagaço de canderegueteira baixa ratacapa canto torobarabaixa regedeste mante covena baixa ma decatara xandaraba. Segundo, quem se acha digno o suficiente para adorar a Deus ou cultuar a Deus numa escala mais alta do que a dos demais mortais, para pessoas que acham que são super crentes, se acham melhores do que os demais, mais sábios, mais conhecedores, cuidado com a janela. Porque quem fica na janela, fica num lugar mais alto, acaba recebendo uma coisa que só Deus pode receber: a adoração. Estudando a história, eu descobri porque é que Eutico, de cima da janela, tombou. Não é que o discurso de Paulo era tão cansativo, é que ele estava no terceiro andar daquele templo, daquele lugar. Naquela época não havia energia elétrica. O lugar era iluminado por castiçais, candelabros, menorá.
7 lâmpadas acesas com azeite batido dentro delas, fogo aceso. O candelabro dentro de um templo, ele representava a presença do próprio Deus. E uma vez que o azeite era consumido pelo fogo, ele liberava uma fumaça que tinha uma atitude de incenso, que era uma forma de adoração a Deus. Ele lá em cima, na terceira andar da janela da igreja, a lâmpada lá embaixo iluminando e a fumaça subindo. E de repente ele começa a sentir o cheiro da fumaça e começa a absorver. Quem já morou em roça aqui? Deixa eu me ver. Meu Deus do céu, todo mundo aqui é da roça. Quem lembra de lamparina? Eu me lembro que eu cheguei a ver isso. Quando eu estava muito serelepe, minha mãe, para fazer dormir, acendia a lamparina. O cheiro da querosene, irmão, ia entorpecendo a gente. E com 5 minutos eu estava chamando Jesus de Genésio. Porque entorpece. Quando entorpece, a pessoa dorme. Amados, eu tiro aqui um exemplo, uma coisa linda, que é uma revelação divina. Todo tipo de fogo que queima dentro da igreja, todo tipo de adoração e aplausos, não devem jamais ter o homem como objetivo. Tudo tem que ser para Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Vamos cantar de novo. A Ele a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Eutico estava em um lugar onde tudo que saía da terra passava por ele, e antes de ir a Deus, ele absorvia. Que tem de gente absorvendo a glória que é para Deus. Eu sempre tenho ensinado isso. Eu orei muito ao Senhor e perguntei a Deus, porque às vezes Ele expõe um grande líder, um grande pregador, um grande cantor ao ridículo. Porque é que Deus às vezes permite que todos saibam do lado oculto da vida deles? Porque tendo lido a Bíblia, eu descobri que Deus não humilha ninguém. Deus é de paz, é amor. E Ele entende as fraquezas da carne do ser humano. Um dia questionando, eu disse: Deus, eu não posso compreender que um homem que tenha uma folha de pagamento a Ti, uma folha de prestação de serviço de 20, 30 anos, por causa de um deslize na carne, venha perder tudo. E na oração o Senhor me disse: filho, o pecado que faz com que eu venha expor o homem ao ridículo não é o pecado na carne, mas é quando os homens pecam contra a minha soberania. É quando o homem começa a bater no peito dizendo: eu sou, eu posso, eu tenho, sou insubstituível, ninguém é melhor do que eu, sou melhor que aquele, vou destruir aquele, vou fechar a porta para aquele. Uma palavra minha faz a diferença. Tenho pena deles, porque pecam contra a soberania de Deus. E a minha Bíblia diz que aquele que é exaltado por si mesmo, o meu Deus abate. A Bíblia não diz que Deus humilha o exaltado. A Bíblia diz que Deus mata. A Bíblia diz que Deus abate. Querer matar, porque Deus não aceita concorrência. Entende? É por isso que você tem que aprender assim nessa noite. Quer receber de Deus? Um homem nunca é tão grande diante de Deus quando ele está com a sua testa no chão orando. Aquele que quiser ser o maior nessa noite, que seja o menor entre nós. Aquele que quiser ser o primeiro, que se sinta o último. E assim a boa mão de Deus virá sobre ti. Agora esses que estão aí pensando que não, se prepare para a queda deles. Porque a minha Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém.
Quem está na janela escolhe um lugar ruim para ficar. Quem está na janela acaba com coisas que não é para ele. Quem está na janela fica com a visão perdida. Uma hora está orando para dentro, vendo a bênção. Daqui a pouco, qualquer coisa lá fora chama atenção. Não é assim com você? Tem gente aqui dentro, o Espírito me diz em seu coração, que gostaria que o culto não terminasse hoje, porque ele só é crente dentro da igreja. Quando está aqui dentro, ele fica firme, alegre, quer voar, saltar, mas ele tem medo de sair lá fora, porque o caráter dele não foi santificado. Qualquer coisa lá fora atrai ele. Qualquer coisa lá fora faz com que ela se curve. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai colocar força na sua alma. Você vai rejeitar os pratos. Você vai rejeitar o prato de lentilha do diabo. O Senhor manda dizer que hoje Ele reescreve a sua história. Você não será mais um Zé Miguel que Satanás faz de você gato e sapato. A partir de amanhã, o diabo que te corrompia será expulso pelo poder que Deus dá à sua alma. Não se corromperá mais. Olhe para o irmão e diga: prepare o lombo, porque agora vai doer. Só para não me deixar triste, dá mais um glória a Deus. Quem fica em cima de uma janela, sentado 6 horas, o corpo inteiro começa a adormecer, irmão. Já ficou sentado muito tempo no banco, daqui a pouco parece que você levanta igual um robô. Eu tirei um exemplo daqui. As pessoas que ficam paradas muito tempo começam a ficar insensíveis. O problema de Eutico foi esse. O sermão de Paulo não fazia efeito nele, porque ele estava insensível depois de tantas horas parado. É por isso que o irmão não para de abrir a boca, o abençoado aí, ó. É verdade, é por isso que essa outra aí, irmão, até o glória a Deus, essa assim, quando para não passar vergonha, ela abre a boca de sono, glória a Deus. Mas não está sentindo nada, porque está parado. E o meu Deus é um Deus de movimento. E as águas vão começar a se agitar. E o primeiro que cai dentro dela vai receber o milagre. Com todo respeito, meu irmão cascudo, minha irmãzinha que parece que tem couro de camaleão, que além de ser duro, parecendo língua de boi. Você já pegou em camaleão, irmão? Eu me lembro que na roça, eu estava apanhando café uma vez, e lá em cima da escada, o pé de café era grande, eu coloquei a mão lá no pé do café para puxar toda a frutinha do café, e quando eu abracei, eu catei um camaleão, irmão. Ô bicho asqueroso, me deu arrepio, ainda arrepio de novo. Além de pegar nele, aquela pele ser ruim, ser nojenta, ser dura, o bicho ainda mordeu meu dedo. Ô crente camaleão. Só não, pastor, é assim, aí ó. O crente está dormindo, irmão, eu olho para ele, ele levanta a mão. E o medo de eu puxar, camaleão. Essa noite o Senhor quer que você tome uma atitude de hombridade. Tenha caráter. Tenha coragem. Porque o Senhor quer te levar a hombridades que os homens naturais não podem ver. Quer receber um milagre? Tem que ser sensível. Diga para o seu irmão, tem que ser sensível. Eu sei alguns machões aqui dentro. Alguns homens de aço, aqueles do peito cabeludo, aquele queixo quadrado, aquela barba cerrada. Isso aí é coisa de... Não fala mais. A gente vai preso. Não é nada a ver com isso. O Senhor procura alguém que seja um guerreiro, como Davi, que quando for preciso agarra a espada e arranca a cabeça do gigante. Mas o Senhor também procura alguém que, como mesmo Davi, saiba a hora de guardar a espada e pegar uma harpa, e sensível cantar um poema ao Senhor. Deus quer ver você cantar para Ele hoje. Deus quer ver você hoje saltar nas asas de um serafim e ir à presença dele e cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sai da janela
E vem comigo, irmão, nesta noite de segunda-feira, estamos aqui na missão. Se continuar sem casco, nada vai receber. Mas se abrir a área sensível da sua vida, o meu Deus vai derramar poder. Abra um sorriso, faça tremer o coração, porque não passarás de hoje, vai receber unção. E aquilo que até ontem era uma raridade, vai abrir estágio para prosperidade. Então dá um glória a Deus. Agarra o irmão do seu lado e diga para ele: em que lugar você está? Em que planeta você está? Diga para ele: eu estou no planeta dos milagres. Estou aqui na presença do Deus da adoração. A porta de janela não presta. Para adorar de verdade tem que entrar no altar. Vem pro altar adorar. Pastor Marco, tarde demais, por quê? Fiquei muito tempo na janela, não dá para descer. Então, tudo bem, a gente espera mais uns minutos até você cair dela. E depois que cair, vai estar morto mesmo. Aí, não envergonhar essa igreja, nós vamos ter que orar por você. E aí você vai sofrer um genuíno avivamento, porque avivamento é isso, é viver de novo. O Senhor vai te avivar. Eu olho para vocês e eu não vejo homens e mulheres, eu vejo brasas. Só que algumas brasas estão tão brilhantes que ofuscam os meus olhos. Outras estão saindo só uma fumacinha, está pegando. Espírito sopra nela. Sopra. 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 Os pentecostais fiquem de pé para adorar. Lama cancho covaragasteri andarai cantro la suria eicho makio manacastera bagalabalabala charamagai. Vou fazer uma oração que ninguém nunca orou por você, eu acho. Feche os olhos e aqueles que falam em línguas, levante as duas mãos para o céu. Urimikalabalaba charamagai. Batismo com o Espírito Santo é um sinal. Agora o dom de línguas é diferente. O Senhor vai dar línguas novas nos seus lábios e não se assuste. Você vai orar em outros idiomas agora, porque é um adorador verdadeiro. Vai chover aqui dentro línguas estranhas. Vai chover aqui dentro línguas de nações. Esses crentes falando em língua, cantando um novo cântico. Agora, ore em línguas. Marcelo, aquele hino do reboliço, como chama aquela moça que cantou? Keila, fique preparado aqui com aquele hino Adoradores. Abaixa as mãos. Quem aqui dentro não fala em línguas ainda? Levante as mãos. Levante bem alto quem não fala em línguas. Irmão, aí, tá vendo alguém com a mão levantada? Agarra ele. Agarra ela, agarra, abrace ele, abrace ela. Abrace ele, abrace ela. Vamos fazer melhor. Levante as mãos toda a igreja. Agarre o irmão da sua esquerda. Agarre o irmão da direita e puxa. Quando a adoração é perfeita, Deus se manifesta. Já estou vendo até crianças orarem aqui e chorar.
Recebe o batismo com o Espírito Santo agora, 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 já! Vejo um reboliço na congregação. Acabou de chegar aqui dentro o varão, e junto dele dois seres do céu. De um lado Gabriel, do Miguel, irmão. Contempla a bandeja que ele traz na mão. Tem cura, tem bênção e também solução. O Alexandre começa a correr, dizendo ao povo: o varão é poder. Mas isso é Deus, é assim, ele é poder. Todos digam sim. Tem olho de fogo, cajado na mão, tem um cinto de ouro, ele é irmão. Ele usa o crente na congregação, faz capeta teimoso arrasta pelo chão. A hora é agora, abre os olhos e veja, o mistério é de fogo e é pra você. Curando o doente, alegria de irmão, enchendo de fogo a congregação. Olha aí que mistério chegou agora. Crente glorificando no meio da glória, crente glorificando no meio da glória, e hoje o trazendo a sua vitória. Mas isso é Deus, é assim, ele é poder. Todos eu sim, o crente saltando no meio da glória, hoje o trazendo a sua vitória. Contemple agora essa outra visão. Já tocou nos pastores da congregação. A doença do corpo desapareceu. O varão te tocou e você recebeu. O tempo saiu com a cabeça quebrada, e a serpente morreu totalmente esmagada. Os demônios fugiram gritando assim: fogo é fogo, vamos consumir. Mas isso é Deus, é assim, é poder. Todos ficam sim, tem olho de fogo, cajado não, tem um cinto de ouro, ele é irmão. Ele usa o vaso, congregação, capeta teimoso, arrasta pelo chão. A hora é agora, para os olhos se ver, o mistério de fogo e é pra você. Curando doente, alegria de irmão, encheu a congregação. Olha aí que mistério que entrou agora. Crente glorificando no meio da glória, glorificando no meio da glória, e o anjo trazendo a sua vitória. Mas isso é Deus, é assim, é poder. Todos digam sim, o crente está trazendo no meio da glória, e o anjo trazendo a sua vitória. Meu Deus, cadê o teclado? Cadê a Keila? Vem cá, filha. Ouça, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. O Senhor Jesus, enquanto eu orava, dizia: filho, essas canelas de fogo que estão na missão precisam de uma proteção divina. Satanás, adoração genuína, mas não vai conseguir. Os canelas de fogo, aqueles que são do reteté, sai do seu lugar e vem perto de mim agora. Vem. Meu Deus. Depois daquela família, prepara o hino de fogo para cantar. Eita!
Só olhe no olho. Diga para ele: é hoje. É hoje que eu estou tomando uma decisão. Sou pentecostal de linha. E Deus vai me usar na plenitude do Espírito. Levante as mãos. Chacoalhe elas. Filme isso. Em leitura macala bagaço. Quando você tocar sobre o seu irmão, se assuste com o que vai acontecer. Coloca fogo nessas mãos. E onde eles tocarem, opera milagres. Já! Jesus está arrebatando crianças. Arrebata, Jesus! Já! Meu Deus! Essa é a missão. Isso gera glória de Deus. Se você cantar, prisões vão se abrir. Se você clamar, vão se calar. Exalte ao Senhor, que na fogo vai se encher e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você clamar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. Recebe! Recebe mais! Na ilha de Patmos, e Deus o e abriu o céu, e ele viu a glória de Deus. Se você cantar, prisões vão se abrir. Se você orar, leões vão se calar. Exalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se encher e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você cantar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. Aleluia! Se você cantar, prisões vão se abrir. Se você orar, se calar. Exalte a Senhor, que na fornalha o fogo vai se esfriar e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você clamar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu neste lugar. Este lugar. Adquira outras mensagens pelo telefone prestadora 11 6408 950 ou 81 5217. lifegospel.com, levando a palavra de Deus até você. E a ação. Se você quer gravar o seu CD, ligue 0 prestadora 11 6479 2798. Apoio Brasil Music Produções. Nossa qualidade é a qualidade.